eletrônica, eu vou falar sobre íons, né, que era a parte antes que ficou o buraco assim, e depois eu vou com vocês para a tabela periódica, tá bom? Galera, vamos lá. Íons. O que desgraça é um íon? Que miséria é um íon, tá bom? O íon, nada mais nada menos, é do que uma partícula eletricamente carregada. O que seria uma partícula eletricamente carregada, Lucas? Eu não estou entendendo porra nenhuma. Uma partícula eletricamente carregada é uma partícula que ou ela é positiva ou ela é negativa. Ela tem uma carga elétrica, tá bom? Ela não é neutra. Show de bola? Então, o que significa? Quando a gente tem um átomozinho, tá? Um átomozinho bonitinho aqui, fofo, tá bom? Tem um átomo fofo, onde tem prótons, nêutrons, meu Deus do céu, olha esse átomo, que escroto, maluco. Tá? Tem os prótons, os nêutrons aqui no núcleo, aqui em volta tem os elétrons flutuando, pipipi, todo bonitinho, olha, tudo fofo. Quando a gente tem um átomo assim, galera, o que acontece? Tem algumas coisas no átomo que eles são fixas, tá? Uma coisa mais especificamente, tá? Que é os prótons. O que seriam os prótons? Num átomo normal, os prótons, ele é o CPF desse cara aqui, pô. Ele é o CPF, tá? Próton é o CPF do átomo. Então, quando eu tenho um próton, eu tenho o CPF do átomo. Então, cada átomo tem um CPF diferente, tem um número de prótons diferentes. O hidrogênio é um, o hélio é 2, tá? Nós temos números diferentes, quantidades diferentes de prótons no núcleo, tá? Então, os prótons, eles não mudam. Prótons não mudam, tá? Não mudam em reações normais. Não mudam. Pode até acontecer em decaimento radioativo, mas não é o caso. Não mudam. Prótons não mudam, não mudam, pelo amor de Deus. Tatua isso na testa, na testa. Se tua testa, eu falei isso na última aula, se tua testa está cheia, tatua na testa da tua avó, da tua mãe, da tua tia, do teu cachorro. Tatua na testa de alguém para você ver todo dia essa merda. O próton não muda. Pelo amor de Deus, se alguém aqui chegar na prova e marcar alguma opção que fala que o próton muda, é papo de eu chegar com uma 38 atirando em vocês, tá bom? Não errem isso. Show de bola? Pessoal, número de prótons vai ser diferente do número de elétrons em íons, tá? Porque o que muda a carga, pensa comigo, o neutro é neutro, ele é zero, né? Carga elétrica é zero. O próton é mais um, imagina que ele for, é mais um, né? E o elétron é menos um, olha que bonitinho. Então vamos lá, se eu não posso mudar, não posso mudar o próton, não posso mudar. Não, e se eu mudar o neutro, não vai fazer diferença nenhuma, porque o neutro é zero? E de desgraça eu posso mudar? Só posso mudar o elétron. Eu, pô, se o nêutron é zero, eu posso enfiar de nêutron aqui, tacar uns 10.000 nêutrons nessa desgraça que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Agora, se eu mexo no elétron, pensa comigo. Aí, se eu tiro ou boto o elétron no átomo, eu adicionei um elétron, o elétron é negativo, né? O elétron é negativo. Se eu adicionei um elétron, o bichinho vai ficar de negativo, né? Nosso bichinho, nosso átomozinho. E se eu tiro um elétron, essa desgraça vai ficar positiva. Isso são íons, tá? São átomos que perderam ganharam elétrons, tá? Átomos que perderam ganharam elétrons. Até aí, na moral, tá tudo na paz, fala pra mim. Caralho, a pessoa desenhou até ele, que dedicação. Eu faço altos desenhos, tem que ter. Não começa com Breaking Bad, tô no meio de assistir. Bom, cara, Better Call Saul é muito bom, tá? Que fofo, eu desenho muito, tem que ser artista, cara. Dá um zoom mais aí, dá pra enxergar essa letra não? Aí, valeu. Peguei um pouco atrasado. Nada, Jefinho. Bem-vindo, Jefinho. Fiz todo membro da família, mas não esquecer mais. Todos os membros da família. Muito bom, tá? E travou? Meu Deus. Agora voltou. Deu pra entender tudo certinho, tá? Com a ameaça, principalmente. Ai, que bom que a ameaça saiu. Eu vou parar de transmitir e transmitir de novo, pra ver se volta a tela. Ok, eu tô com um problema com a internet, cara. Internet aqui de casa. Ai, eu odeio a TIM, né? Eu tenho um problema sério com a TIM. E aí eu ligo pra TIM pra tentar resolver meu problema e eu fico mais puto ainda com a TIM, tá? E agora vai. Vê, isso que dá os da gatonete. É dos amigos aqui, né? Rio de Janeiro é foda, né? Rio de Janeiro é foda. Conseguindo ver agora, galera? Tá conseguindo ver agora? Conseguiu enxergar minha tela? Eu também odeio a TIM. Todos odiamos a TIM, né? Estamos vendo. A TIM, cara, eu fofoca aqui, tá? Eu ligo pra TIM e eu fico irritado, cara. Eu me irrito mais com a TIM do que com a minha internet. Minha internet fica ruim e eu não fico tão estressado. Eu fico mais estressado quando eu ligo pra TIM. Porque a TIM é de graça. Eles não resolvem nada.
Ah, corre de vagabundos, não resolve nada. Aquilo ali é um bando de vagabundo, cara. Os robôs, né. O pessoal do atendimento, cara, eles são os amores. O problema é você chegar nos atendimentos, porque você não chega. Eles te param antes, tá. Aquilo, cara, é perigoso, cara, a TIM é muito perigosa, tá. Então, galera, falando de ímãs, tá, ainda, partículas que ganharam perderam elétrons, nós temos o cátion. Cátion, o primeirinho, tá, que é o primeiro tipo de íon que nós temos, é o cátion, cátionzinho. Olha que nome fofo, né. O cátion, galera, ele é uma partícula positiva. Olha que bonitinho, ele é positivo, ai que fofo. Então o que acontece com ele, tá? Vamos lá. Se o elétron é negativo, elétron é negativo, e esse cara aqui é positivo, ele perdeu um elétron, pô, não é? Se você perde algo negativo, você fica positivo. É confuso, sei que é confuso, né? Eu sei, é complicado, gente. Mas olha, se você perde alguma coisa que é negativa, você fica positiva. Então o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons, é uma perda de elétrons, tá bom? Aqui eu botei o exemplinho do sódio, tá bom? O Nazinho do sal, tá? E aqui nós temos o sódio, tá? Você vê que o sódio, ele tem 11 prótonzinhos no núcleo deles, tá? 11 prótons no núcleo. E na eletrosfera ele tem 11 elétrons, tá? Todo átomo na natureza que tu vai achar, ele é assim, ele é neutro, tá? Eletricamente, meu Deus, ele é eletricamente neutro, tá? Todos os átomos são assim, eles são neutros, tá. Então, assim, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá bom? Mesma quantidade. Então aqui tu pode ver que ele tem 11 prótons no núcleo e 11 elétrons na eletrosfera. Essa bolinha aqui na teoria para ser a eletrosfera, tá bom? Fácil ele perder, um elétronzinho fofinho, cuti cuti kawaii, parei, meu Deus, que dor que foi falar isso agora. Quando ele perde um elétron, tá, que é negativo, ele vai ficar positivo, tá. Ele vai ficar positivo, porque ele vai ter mais carga positiva, né, do que negativa. Então a gente bota esse maisinho aqui, já viram esse negócio aqui? No sal, por exemplo, é assim, tá. O sal é assim, o sal é assim, tá. É ligação iônica, tá bom. E temos esse maisinho fofo, olha que fofo, tá. E o que acontece? O cátion, ele sempre vai ser menor que o átomo original, tá bom? Você vê aqui que eu, no auge dos meus dons artísticos, desenhei menor, tá? Não, não foi sem querer, galera. Foi proposital. Eu premeditei tudo, tá bom? Então assim, galera, o cátion ele sempre vai ser menor que o átomo, tá bom? Por quê? Porque imagina aqui que imagina um cabo de guerra, maluco, tá ligado? Cabo de guerra, tranquilinho, bonitinho. Aqui tem 11 pessoas puxando a corda e aqui tem 10, tá. Então o que vai acontecer? Quem tem 11 vai puxar mais forte, né, então o núcleo, ele tá puxando de uma forma mais forte, ele tem mais carga, ele tem mais força. Então o núcleo vai ter uma maior força de atração. Vamos lá, por que que a eletrosfera, os elétrons não saem voando e o núcleo vai para um lado, a eletrosfera para o outro, isso aqui vai para um lado, isso aqui vai para o outro? Existe uma força de atração entre os 2, não é? Então, o núcleo, ele atrai a eletrosfera. Então, como o núcleo ele tá mais forte, ele vai puxar a eletrosfera para perto dele com mais força. Ele vai puxar com mais força isso aqui, tá? Então, o que que vai acontecer? O átomo vai ser menor. O cátion vai ser menor, tá? Porque o núcleo ele tem mais força para puxar os elétrons. Então, o núcleo vai puxar a eletrosfera com mais facilidade, mais força. Caraca, engasguei, gente. Entendeu? É eu saindo na porrada com o Kleber Bambam, tá bom? Conseguiram entender? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Que bom. Que bom. Tranquilinho. Paz e amor, né. Essa parte aqui é de boa, gente. É, ó, mamão com açúcar, pão com meleca, entendeu. Mó paz, tá. Nós temos também, galerinha, galerinha, galerinha do meu coração, o ânion, tá. O ânion é o oposto, então ele é negativo, né, negativo, tá. Então vamos pensar um pouquinho, se o outro era positivo e ele perdia elétrons, esse aqui vai ganhar elétron. Se você ganha algo negativo, você fica negativo. Tá bom? Então o número de elétrons vai ser maior que o número de prótons, tá? E aqui, por exemplo, temos o cloro, tá? Cloro.
O cloro ele tem 17 prótons no núcleo e 17 elétrons na eletrosfera, tá bom? Quando a gente dá um elétronzinho fofo, tá? Pro cloro, ele vai ficar Cl-, tá? Vocês podem ver aqui, Cl-, a gente não sal de cozinha, tá bom? E é a mesma situação, só que o inverso, pessoal, tá? Vai ter uma força do núcleo menor, porque aqui nesse lado do cabo de guerra tem mais gente puxando, cara. Olha isso, aqui tem 18, aqui tem 17, mano, tá? Então o que acontece? A eletrosfera vai puxar o núcleo, ela vai se afastar do núcleo com mais força. E o núcleo ele vai ter mais dificuldade para puxar a eletrosfera para perto, tá? Então o núcleo ele vai ser maior. O ânion sempre vai ser maior, porque o núcleo vai ter mais trabalho, tá? Pessoal, isso são íons, tá? Prótons, isso são íons. Olha, e você explica muito bem. Obrigado. Obrigado, Sub-G. Como é que é esse G? Jefinho. Jefinho com G. Nova, é diferente essa, né? Então, galera, isso aqui, resumidamente, tá? É íons, tá? Olha como é fácil, tá? Matamos íons, tá? Cátion, positivo, né? Cátion positivo e ânion é negativo. Quer ver eu dar uma analogia pra vocês decorarem isso aqui? Melhor eu não quero que vocês decorem nada, tá? Vocês vão aprender. Desculpa, já joguei a palavra maligna que é decorar. Odeio essa palavra. Negativo, pessoal. Negativo. Partícula negativa. Vamos pensar um cadinho aqui? Vamos dar uma pensadinha? Esse an aqui, lembra você o quê? Antagonista, por exemplo, tá? Que é um antagonista? É o vilão, não é? O inimigo do protagonista é o antagonista, tá? Quando você pensa em vilão, cara, eu penso por algum motivo na minha cabeça doentia, pode não passar pela cabeça de vocês, mas na minha passa negativo, tá? Porque é negativo o que o cara faz, é ruim, tá ligado? É o vilão, é o vilão, tá? Apesar de que eu adoro o Gru do todo, nossa, quase que eu tô botando todo mundo odeia o Chris. Qual o nome, cara? O Meu Deus, Jesus, qual o nome do filme do Gru? Os Minions não, gente. Meu malvado favorito. Meu malvado favorito. Viu? Porque o núcleo tem mais trabalho. Ele tem mais trabalho porque tem mais elétrons, tá? É o que eu falei, é um cabo de guerra, tá? Aqui tem mais elétrons do que prótons, tá? Imagina 17 pessoas saindo na porrada incansavelmente, tá? 17 de um time, 18 do outro, tá? Nesse 17 aqui, você tem eu, Lucas, e aqui você tem 18 Popó, lutador de UFC, campeão Popó. Se você botar para sair na mão, onde tem mais Popó vai ganhar. Eu posso até deitar, talvez derrubar uns 17 Popó, mas com 18 eu acho que eu não dou conta, tá bom? Então, assim, eu tenho mais força aqui, tá? Eu tenho maior quantidade aqui, eu tenho mais força. Então, o núcleo ele vai ter mais dificuldade para puxar os Popós para perto dele, tá ligado? Ele vai ter uma força de atração, ele vai conseguir atrair a eletrosfera com mais dificuldade, tá bom? Entendeu? Vilão de Todo Mundo Odeia o Chris é Lúcifer. É verdade, eu concordo com você, cara. Eu concordo com o Chris só se ferra, né? Coitado, coitado. O Chris só se ferra, gente. Meu Deus. É triste, né? Galera, íons, tá? Eu precisava falar de íons porque senão eu ia acabar esquecendo de falar mais pra frente. Agora vamos falar de tabela periódica, que na teoria era pra ser a aula de hoje, né? Mas eu dei uma entradinha. A tabela periódica é bem de boa também. Eu vou falar de tabela periódica, eu vou falar de propriedades periódicas, tá? Pessoal, tabela periódica, tá? 1869, Mendeleev, tá? Mendeleev, eu sou ruim com o nome. Mendeleev, tá? Ele foi o cara que trouxe a lei periódica, tá bom? Ele foi o cara que falou pra gente que existia um jeito de organizar uma tabela, né? Olha o Naruto. Eu sempre faço um desenho. Olha o Naruto. Ai, caralho, Lucas, você é muito desenhista. Eu sei. Calma, relaxa. Galera, Mendeleev, eu quero elogios nesse desenho aqui, tá? Que demorou. Eu passei mais tempo fazendo esse desenho do que fazendo o resumo. Esse resumo aqui eu fiz assim, rapidinho, tá? Show, galera. Continuar. Então, assim,
Que é a lei periódica, né? O que é a tabela periódica? Periódico, algo periódico é algo que se repete, né? As estações do ano são periódicas. O que mais é periódico? Os dias do ano, os meses, né? Isso é periódico, é algo que se repete, né? Então a tabela periódica é uma tabela de padrões que se repetem. Mendeleev foi o cara completamente sinistro que organizou esta desgraça, tá? Ele fez isso com o grande intuito de facilitar a nossa vida, porque se não fosse este merdinha, nós estaríamos na merda hoje em dia, tá bom? Então, assim, como a gente organiza? A gente organiza por ordem crescente de massa, tá bom? Por exemplo, o hidrogênio ele tem massa 1, o hélio 2, tá? Por aí vai, por aí vai, por aí vai, tá? Como a gente contabiliza a massa, né? É importante falar isso. É o número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? É o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? É porque a massa de um átomo, é importante falar disso, porque eu não sei o que o professor falou, então eu acabo com medo de pular alguma coisa importante. O número de massa é um número atômico, tá? Mais o número de nêutrons, tá bom? Esse número de massa. O massa, no caso, é o ar, tá bom? Número de prótons e número de nêutrons, tá bom? O número de prótons, ele é igual ao número de elétrons, né? Como eu disse, toda partícula é eletricamente neutra, toda partícula, todo átomo. Então, assim, todos os átomos que você vê na natureza, o mesmo número de prótons que ele tem é o número de elétrons. Olha que fofo, a natureza é foda, né? Coisa linda. E a massa, tipo assim, imagina figuradamente, né, de forma figurativa, pelo amor de Deus, você não absorve isso que eu vou falar agora. Imagina que os prótons, eu vou botar P para não confundir vocês. A é massa, tá? Isso aqui é massa. Anotem isso, tá? Fofinhos, bonitinhos, tá? Meus moranguinhos do amor lá, Bubu. Meu Deus, tá? Anotem isso. Anotem, anotem, tá? Anotem prótons, tá? O que que são os prótons? São as partículas positivas, né? Ele está no núcleo, tá? São as partículas nucleares. Partículas nuclear é o núcleo. Bomba nuclear mexe com o núcleo do átomo, tá? Por exemplo. Então, assim, os prótons, imagina que eles têm, sei lá, figurativamente, eles têm 10 quilos. Cada próton tem 10 quilos, tá? Isso, pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Não absorve esta merda que eu tô falando, tá bom? Não absorve esta merda que eu tô falando. Eu tô falando, dando um exemplo, pelo amor de Deus, tá? Imagina que o nêutron tem, sei lá, 11 quilos, tá? E você quer saber o peso de um átomo, tá bom? E o elétron, imagina que o elétron ele tem 0,00000000000000000000001 quilo. Ele não pesa porra nenhuma, cara. Pesa nada. Esse bicho não pesa nada, mano. Então, assim, olha pra essa situação aqui. Ele não pesa nada. Então eu vou contar ele, a gente nem conta. Caga pra esse bagulho aqui. Ignora esta merda, tá bom? Ele só serve para uma coisa que todo mundo fala, né? O elétron ele se caracteriza melhor pela sua carga do que pela sua massa. Então, quando a gente fala de elétron, a gente vai estar falando de carga. Quando a gente fala de massa, esquece o elétron. Esquece esse cara, tá bom? Então, assim, eu só vou contar os que são mais pesados, que realmente tem um valor que importe, né, para soma. E aí eu vou somar esses dois valores e vou chegar na massa, tá bom? Então, assim, isso é a massa, tá? É, a gente organiza Caraca, Jesus, a gente organiza a tabela periódica por ordem crescente de massa. Se você não sabe o que é ordem crescente, por favor, tá? Por favor, desinstale o Discord, jogue seu telefone de um viaduto e faça o concurso da Conlurb, tá? Tá pagando. Pelo amor de Deus, gente. Ordem crescente, né? Do menor pro maior, tá? Não tem segredo nenhum, pelo amor de Deus. Tô brincando também, tá? Não desinstalem. Tem muitas aulas legais aqui hoje, sem preconceito com quem erra, tá? Eu vou zoar um pouco, vou zoar. Mas se for pré-R, é melhor errar agora do que no vestibular. Jesus, é melhor mesmo, pessoal. Vou falar uma coisa. Fiz a prova da UERJ ano passado. O que me ferra todo ano na UERJ, cara, é redação. Eu tenho um problema sério com redação. Não sei vocês, como é que vocês estão com redação aí? Fala pra mim.
Só que eu dou aula de tudo, tá ligado? Professor lobo mônico. Muita droga na mente. Tá lindo, Naruto, obrigado. Tatua minha testa, professor. Eu achei fácil aprender. É, mas o eletro é inútil. É inútil, tá? Mas o eletro é inútil. E letras me confundem. Enfiar na UERJ é tudo. Cara, eu fiz uma prova da UERJ com a turma que eu peguei, de um projeto muito igual a esse aqui, inclusive, muito semelhante, aqui no Discord também. O Chiaro, inclusive, está lá e o Chiaro que estava nessa aula, tá? Eu peguei para fazer uma prova da UERJ discursiva, o nego não entendeu nada. Ficaram perdidos. Ficaram, assim, voando, tá ligado? A prova da UERJ discursiva é de. Ele te pega pelo pescoço assim e fala assim: ó, agora eu vou acabar com você, velho. Agora eu vou ver. Agora eu vou ver quanto você consegue aguentar até ficar maluco, tá? Quanto você aguenta até ficar maluco. Quadradão para uma questão que tem 3 perguntas. É difícil, cara. Na escola fiz 720. Caraca, tá melhor na escola do que no Enem, maluco. Não, no Enem do que na escola, mano. Pior que você é assim, né? Meio doido. Eu sou psicopata, completamente psicopata. Cara, pra você fazer curso de naturezas, vou te falar algumas coisas aqui. Farmácia química, física, então você tem que ser completamente maluco, psicótico, você tem que ter perdido o amor pela sua vida para você cursar isso, tá? E o pior, eu tô cursando bacharel, não é nem licenciatura. Na teoria é o que menos dá dinheiro na teoria, tá? Mas eu, graças a Deus, tô aí trabalhando em indústria. Ah, pega, de fome eu não morro, tá? Tem que ter, eu falei isso uma vez, eu falei isso uma vez, né? Para você trabalhar em química, tem que ter o famoso QI, não é? Sabe o que é QI, gente? Alguém sabe o que é QI? Quem indica. Perfeito. Quem indica. E eu, graças a Deus, arrumei quem indica. Eu arrumei quem indica, graças a Deus. Que leva alguém a querer estudar exatos todo dia por 4 anos. É verdade. É maluquice, né? É maluquice mesmo. Eu já enlouqueci já. Cara, meu segundo ano de vestibular eu já tava um pouco maluco. Bateu o terceiro eu já tava insano, já. Doido, né? E aí, tipo assim, eu fiquei é, numa dúvida imensa, né? Quando eu fiz o Enem e aí eu peguei nota pra UF. Só que eu peguei nota pra UF pra direito, tá ligado? Direito na UF. Aí eu falei, caraca, o direito é bom, né? Eu fiquei entre direito, farmácia e odontologia, tá ligado? Aí eu falei, pô, os três são bons. Eu consigo entrar nos três aqui. Odonto na UFRJ, direito na UF e farmácia também, eu acho que na UFRJ ou na UF, não lembro agora. Aí eu peguei e falei assim, pô, eu vou. E agora? E agora? Vou em quê? E química. Ficou ali na última opção química. Aí eu peguei e fiquei na dúvida sincera, né? Falei, pô, eu acho que eu vou pra direita. E eu tava quase indo pra direito. É muito humano direito. Eu tava quase indo pra direito, né? Tava quase indo pra direito. Até que teve um certo dia que eu entrei no Uber, tá? E eu conversando com o cara, o bagulho, ele estudava também, tá? Queria fazer uma prova, acho que pra, não lembro, pra algum cargo público. E aí ele tava conversando comigo, ele falou assim, não, mas é que eu sou bacharel em direito, sou formado em direito. Aí eu já olhei e falei assim, caraca, formado em direito, é? Aí ele, eu sou formado em direito, mas aí nunca foi o que eu amava de verdade, eu terminei direito. E aí acabou que eu virei Uber aqui mesmo e nunca consegui passar na prova da OAB. Eu falei, caralho. Falei, caralho. Falei, pô, isso me fez repensar um pouco. Fez repensar um pouco, né? Aí acabou que eu segui meu coração, tá? E fui em química. Química é um curso que ou você ama ou você odeia. Ou você fica maluco, ou você já vem maluco, tá? Então, galera, voltando, senão eu sou muito no papo furado. Se deixar, eu fico falando 10 horas aí seguidas, tá? Galera, tabela, tá? Como a gente estrutura a tabela? Imagino que grande parte de vocês já tenha visto uma tabela periódica, tá? Se não viram, baixem esse aplicativo aqui, ó. Pesquisem tabela, para engajar. Tabela periódica.
E a logo do aplicativo é isso aqui, ó, um PT, tá? Não Partido dos Trabalhadores, é um PT mesmo, tá? Essa é a logo do aplicativo. Baixem esse aplicativo aqui que é muito bom. Nossa, esse aplicativo que salvou nos meus estudos. Meu Deus, salva muito esse aplicativo, tá? PT, o nome é tabela periódica mesmo. Só jogar no. É o que tem essa logo aqui, tá? Só pesquisar. Então, galera, vamos lá. Estrutura, como a gente estrutura a tabela periódica, tá? Nós temos duas formas de organizar ela, né? Então, nós temos o período, tá? O período, ele vem daqui para cá, tá? São essas colunas, né? Coluna um, coluna. São essas linhas, né? A gente vê elas na horizontal, tá bom? Horizontal, tá? Isso nós chamamos de período, tá bom? Período, imagina que, por exemplo, um período de faculdade que é cheio de gente, não é? Aqui, se tu olhar, tem vários elementos químicos aqui, né? Muitos mesmo, tá? Nessa linha aqui. Por exemplo, na linha 4 aqui, no período 4 nós temos vários elementos. Então, assim, período. Imagina que é um grupo maior, não é? Tem mais gente, é um grupo mais aberto, né? Um período de faculdade. Tua turma tem 50 pessoas, ou, por exemplo, na Unig, aqui na cidade que eu moro, Nova Iguaçu, que eles conseguiram meter 240 pessoas numa sala de educação física, tá? Parabéns à Unig, uma faculdade horrível, uma das piores que tem no Rio de Janeiro, tá? Eu queria desabafar aqui, que eu odeio a Unig, cara. Jesus, tá? Galera, façam faculdade pública, tá? Façam faculdade pública. Temos também os grupos e famílias, tá? O que seriam os grupos e famílias? Se o período é algo mais amplo, né? Que tem mais gente pra cacete aqui, por exemplo, nessa linha 4, num período no grupo e na família, nós temos algo mais seleto, tá? Uma família, por exemplo, você, teu pai, tua mãe, teu cachorro e tua tia com a testa tatuada com o prótons não mudam, tá bom? Então, assim, o grupo família é algo mais seleto. Então, aqui tu vê que tem menos gente do que se eu pegar aqui, deitado, tá? Na horizontal. Então, o grupo e a família é algo mais seleto, é um grupo, né? O seu grupo de amigos, sua família, pessoa que mora com você, né? É algo mais seleto, é algo mais particular, né? Então, imagina que é algo mais privado. Isso ajuda você a decorar, né? Porque tem muita gente que confunde. E até eu confundi isso aqui às vezes eu trocava os dois. Até hoje eu troco de vez em quando, que eu tenho uma memória ruim, eu falo muito rápido também, então acaba que eu me confundo. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, inclusive, podem me marcar e falar isso assim, cala a boca, otário, tá? Ou coisa do tipo. O mito, propaganda política está cada vez mais discreta. Galera, eu tô pensando em vir a deputado federal junto com o Manuel Gomes também. Pô, você viram o Manuel Gomes? Caralho, doideira, né, cara? Caralho, eu vi o vídeo dele, falou com tanta convicção que até tecnologia não aguentou e travou por 3 segundos. A qualidade de transmissão dele chega a tá caindo. Gente, meu Deus, o que tá acontecendo com a internet? TIM, maldita TIM. Vi não. Tá, a qualidade caiu, e agora? Meu Deus, Jesus. Gente, tá difícil, tá? A TIM tá, hoje ela tá testando minha paciência. Tem como eu mexer na qualidade de transmissão? Eu sou incapaz. Eu acho que eu sou incapaz. Pô, eu tô achando que tá bom. Eu acho que vocês estão de frescura, hein? Eu acho que tá exatamente assim. Calma aí. Eu vou. Vai. Parece aquelas fotos que nego diminui a qualidade de propósito, tá ligado? Agora vai. Agora foi. Tudo mentira, tô olhando muito de boa. Agora foi. Ai, segura. A TIM não me parará, não me impedirá. O que eu tô falando? Tá falando do Manuel Gomes. Galera, eu tô pensando em vir deputado federal junto com o do Manuel Gomes, cara. Cara, eu morri de rir com o vídeo que eu vi do cara perguntando, tipo assim, Manuel Gomes, qual os seus planos para educação? Ele, eu não posso falar, porque ainda minha produção vai me empatar certinho ainda, que eu não sei. Caralho, velho, esse cara é maluco. Vocês viram essa porra, velho? É muito bom, né, Manuel Gomes? Eu adoro Manuel Gomes, cara. Tá falando de química, né? Eu sou o Tecnologia 3. Pra mim também tá assim, daqui do Japão. Deixa eu cuidar das suas mídias sociais. Eu não tô tancando, não tô aguentando. Galera, voltando aqui. Nossa, eu sou muito. Eu acho que eu tenho TDAH, cara. Eu não sei se. Eu não gosto de falar de TDAH, porque hoje em dia o pessoal usa TDAH de desculpa pra tudo, né? Aí quem tem realmente TDAH, a pessoa não acredita, né? Desculpa, a pessoa, não é desculpa, né? O motivo que a pessoa tem.
Aí eu não sei, eu não tenho laudo nenhum de nada, tá. Tecnicamente sou meio cegueta, apenas, tá. Então assim, galera, existe um macete, tá, que eu vou passar aqui pra vocês. Quem conseguir absorver esse macete, que absorva. Quem não conseguir, não tem problema, faz a distribuição eletrônica na mão, porque esse macete aqui é um macete que o pessoal conhece como macete complicado, tá bom? É um macete que te confunde, mas se ele não te confundir, ele vai abrir sua mente. E aí tu vai falar: "Oh, meu Deus, professor sinistro mesmo, vou fazer um pix de R$ 150 pra ele, que ele merece". Galera, período, ó, se liga nesse macete aqui, o período em que o elemento tá, é a sua camada de valência, tá? Primeira parte. Aí tu fala: "Como assim? Não sei o que lá, não entendi isso. Ô Lucas, me explica, não sei o que lá, pá". Tá bom, calma, respira, tá? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no hidrogênio, tá bom? Galera, tu vê que o hidrogênio tem qual período? Período um, não é? Ó, período um, tá? Se ele tá no período um, então quer dizer que a distribuição dele acaba na primeira camada. A camada mais externa, tá? O famoso CV, tá? Que é a camada mais externa, tá? É um, tá? É a primeira camada. E se você for fazer a distribuição eletrônica do elétron, realmente, um S1, tá? Do elétron, do hidrogênio, é realmente um S1, tá? E aí tu olha, um S1, tá vendo esses números que eu botei aqui em cima, essas letras, né? Sabe que tem as camadas, né? S das subcamadas, os subníveis, né? SPDF e tal. Você consegue saber também, além do período em que ele tá, aonde que tá a distribuição eletrônica, tá? Você consegue achar a camada de valência dele por completa, tá bom? Então, por exemplo, o hidrogênio aqui, a gente sabe que ele acaba num S1. Olha onde ele tá, S1, aqui em cima. Então ele tá no 1, ele tá no S1 aqui. Olha aqui. Olha, olha a conexão, gente. Nada é à toa. Distribuição eletrônica tá tudo junto, tá bom? Qual hospício você contratou ele? Ah, depende, depende. Já fui em vários, né? Deus é perfeito mesmo, né, professor? Faz de um elemento mais longe na tabela. Vou fazer. Vou puxar um aqui, tá? O difícil é saber o período. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vou pegar um aqui, eu já tenho um pronto aqui. Eu tenho um exemplo aqui, gente. Eu tenho um exemplo aqui, tá? Eu tenho um exemplo aqui. Eu acho que esse aqui é o cloro. 17 eu acho que é o cloro, gente. Deixa eu abrir um aplicativo do PT, tá? Cadê? Tabela periódica. Deixa eu ver se é o cloro mesmo ou eu estou falando merda, tá? O pessoal da química não tem todos os elementos decorados, tá? Isso é mito, gente. Aí eu seria maluco mesmo, tá? Cloro, tá? Sei que é o cloro. Eu botei de exemplo, né? A teoria era pra gente achar ele. Galera, vamos dar uma olhadinha no cloro? Tá? O cloro tá aqui no meio, tá? A gente faz a distribuição do cloro, né? Fica um S2, 2S2, 2P6, 3S2, tá? Aqui tá a distribuição dele. Vai brincar de batalha naval com esse cara aqui. Tá vendo? Por exemplo, a UERJ faz isso, tá? A UERJ bota um elemento, por exemplo, o Y e X, e ele pede para você achar o elemento, tá bom? Isso acontece, tá? Ele bota, às vezes, só a distribuição eletrônica, já viu o Enem fazer isso também, e pede para você achar o elemento. Como tu vai fazer isso? Você vai olhar para isso aqui, olha aqui, vai brincar de batalha naval, tá? Por exemplo, o período dele aqui é o 3, não é? Dá uma olhadinha aqui, o período é o 3. Então eu sei que esse carinha aqui tá no terceiro período, tá? Porque a camada de valência dele aqui é 3. Não é? Camada mais é 3. Show. Aqui nós temos também o P5, não é? P5, que é a família dele, tá? Então, assim, a gente pode ver aqui em cima é a família, tá bom? Essa parte aqui de cima. Então a gente vai olhando aqui. P1, P2, P3, P4, P5, P6, tá? Eu que fiz errado aqui, escrevi errado aqui, tá? É isso mesmo? Não, é P5, porra. Não, escrevi certo. P5. É que minha letra é feia. P5. Você vai achar o Y justamente aqui, tá? Vai brincar de batalha naval, gente. Não tem segredo, tá bom? Olha aqui.
Aqui os períodos você vai chegar na sua prova e botar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá, padrão. E aqui, nós temos aqui em cima as famílias, tá bom? Famílias da tabela periódica. A gente faz assim, a gente separa aqui como S, tá, aqui como P, tá, no caso na parte dos ametais, esse é a rebarbinha dos metais aqui, no caso aqui seria o P, tá bom? E aqui é o D, tá? Aqui é o D. E aqui embaixo fica o F, tá? SPDF, né? Os subníveis. Então aqui nós temos o S1, S2, olha como encaixa certinho, tá? O S ele cabe 2 elétrons, tá? 2 elétrons, olha como cabe certinho. Tem duas colunas aqui, são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, tá? Cabe certinho, olha, S1, S2. Aqui é o D, né? E aqui eu não vou ficar botando que é coisa pra cacete, né? Que é D10. Enfim, Lucas, a transmissão travou. ah, Jesus, calma aí. Meu Deus, eu falei pra cacete. Ai, não, irritadinho. Gente, vocês estavam me ouvindo? A que parte da tela parou? Que parte da tela parou? Meu Deus, eu tô confuso. Deixa eu ver aqui. A gente tava. Só a tela que tava foda. Que parte travou, gente, a tela? Pra eu saber. Quando você começou a falar do P6. Meu Deus, falei muito. Galera, P6 aqui, tá? Olha aqui. Eu vou explicar de uma forma mais calma, que eu tô muito acelerado também. Calma aí, olha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Comunicar de batalha naval com esse elemento aqui, tá? Foi o que eu fiz. Nós pegamos o P5 aqui, tá? E nós vamos achar ele igual uma batalha naval. A gente sabe que ele tá aqui no terceiro. Esse terceiro aqui, a camada que ele tá, a camada de valência é o período, igual eu falei, né? Porque ele tá no terceiro período, tá? A gente sabe que ele tá nessa linha, tá bom? E a gente só vai fazer uma batalha naval. Aqui, na tabela periódica, a gente pode não ver isso, né? Nas tabelas periódicas, isso não aparece pra gente escrito aqui em cima. Porém, as tabelas periódicas, elas estão separadas também pelos subníveis, consequentemente, tá bom? Então, a gente tem blocos na tabela periódica que representam os subníveis de energia, tá? Os subníveis de energia da camada de valência. Então, nós temos, por exemplo, aqui, se lembra que a camada de valência não é a camada mais energética, tá? A camada mais energética é a última a ser preenchida, tá bom? Deixa eu ver se aqui está travando. Acho que não tá, não. Tá. Então, assim, olha como encaixa certinho. Olha isso. S1 e S2, não é? Essas duas primeiras colunas, não é? Essa primeira barrinha aqui da tabela, não é? Olha que encaixa. No grupo S, no subnível S, cabe 2 elétrons também. Então aqui cabe certinho. Os metais alcalinos terrosos ou vão estar, sempre vão terminar na camada S1 ou S2. Vocês podem fazer, inclusive, vocês vão ver isso. A camada de valência deles sempre vai ser uma dessas aqui, tá bom? Eu sei, por exemplo, que o elemento que está aqui, eu nem sei o elemento, tá? Mas eu sei aqui que a camada de valência dele é 2s1, tá? É com absoluta certeza é 2s1. E o que está aqui, eu sei que é 2s2, tá? Então aqui é o S, tá? Aqui é o S, a subnível S. Aqui nós temos, por exemplo, a camada D, tá? SPDF, mas aqui o P dá uma pulada para cá, tá? Não é na ordem. Aqui nós temos o D, tá? O D vai do D1 ao D10, né? Tá aqui, ó. D1 ao D10. Aqui no caso são os metais, tá bom? Os metais, eles sempre vão ter a camada de valência, a camada mais externa, dentro de um desses aqui, tá bom? E aqui nós temos os ametais, essas rebarbinhas aqui, do metal que sobra, tá? Isso aqui, tá? Vai ser o grupo P, tá? A parte P lá da distribuição, subnível P, tá? O P, ele cabe 6 elétrons, né? Então aqui, eu posso ir botando, ó, calma aí, eu vou abrir o aplicativo do PT agora. PT. Pô, porque eu escrevi PT? É tabela. Meu Deus. Tabela periódica. Aqui. Vou abrir com vocês aqui, tá? Olha aqui. Repara aqui. Do boro. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Olha como encaixa certinho, gente, tá? Ele encaixa bonitinho, tá? Encaixa certinho. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, assim, os ametais daqui, dá para você fazer uma distribuição, encontrar dessa forma, né? Por exemplo, aqui o cloro que eu usei, tá? Vamos dar uma olhada no cloro? Olha aqui. O cloro,
Vamos usar um enxofre de exemplo, tá? Um enxofre ele tá aqui no P1, tá? P1, P2, P3, P4 e P5. Tem como será eu fazer tipo um marcador pra ele marcar? Acho que não tem como, não sei fazer isso. Meu Deus, tecnologia é foda, né? Isso. Tá, meu Deus. Não assim mesmo. P1, P2, P3 e P4, tá? Tá vendo aqui, né? P4. E ele tá na terceira também. Então, eu sei que ele tem a camada de valência 3P4. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se. Lucas travou de novo, só te avisando antes de ficar mais tempo. Que bom que você me avisou. Que bom que você avisou. Tá. Gente, desculpa mesmo, minha internet, tá? Não é sempre assim. Hoje mesmo que tá complicado, tá? Eu juro que não é sempre assim. Marquei juramente, então eu prometo. Eu vou colocar o PDF, sim, tá? Faltou o ápice vermelho. Tá bom? Aqui. Deixa eu achar aqui tá a distribuição. Aqui, 3P4. 1, 2, 3, 4. 3P4, tá? Exatamente o que eu falei. Camada de valência dele é 3P4. E eu nem olhei para a distribuição eletrônica, eu nem fiz a distribuição eletrônica. Mas se você descobre que ele tem, por exemplo, a camada de valência 3P4, porra, galera, você descobre o resto, né? Você sabe até onde ele vai, pô. Consegue montar o resto. Eu sei que ele tem 3S2, tá? Eu sei que ele tem 2S2, eu sei que ele tem 2P6, eu sei que ele tem um S2 também. Já montei a distribuição dele toda só sabendo a última camada, tá? Ou seja, isso aqui ajuda muito, tá? Isso aqui ajuda muito, gente, tá? Vocês conseguiram entender isso, esse macetinho, esse negocinho, esse tchum, tum? Não entendi ainda como acha. Eu vou te explicar de novo. Mente de titânio. É, tem que ter. Vou te explicar de novo aqui, tá? Vou dar mais uma passada. Essa linha aqui da tabela periódica, os períodos, tá? Que são aqui, esses números aqui do lado, eles representam o período, tá? O período. Não, desculpa. Eles representam a camada de valência da distribuição eletrônica, tá? O período, essas linhas aqui, né, na horizontal, eles representam camada de valência, ou seja, a camada mais externa em que acaba a distribuição eletrônica. Sabe quando tu vai fazer a distribuição eletrônica? A última camada, a camada que tem um númerozinho maior aqui, tá? Show? Então, quando a gente. Se aqui, pensa comigo, se aqui é, é a camada de valência, aqui vai ser o subnível, tá? Subnível SPDF, sabe? Que a gente vê. Então, a gente pode fazer tipo uma batalha naval para achar ele, tá? Então, por exemplo, e- e- eu sei, por exemplo, deixa eu achar aqui, a distribuição eletrônica do fósforo. Vou fazer do fósforo aqui agora, né? Vamos fazer do oxigênio, tá? Vamos olhar aqui o oxigênio. Vou fazer de novo para você entender, tá? Aqui nós vemos que o oxigênio ele tá na segunda, tá? Tu vê que tá no 2, tá bom? Olha aqui, 2, né? Que é a segunda camada. Então eu sei, já consigo montar aqui, ó. Vamos olhando e fazendo aqui. Calma aí que eu tô abrindo o errado. Ó aqui, oxigênio, tá? 2. Eu já sei que começa com 2, a última camada dele, tá? Então vamos voltar aqui. P1, P2, P3 e P4, tá? Então eu sei que ele tem P4. Então eu sei que a última camada da distribuição eletrônica dele é 2P4. E se você olhar, faz sentido, tá? Porque o oxigênio faz duas ligações. Então ele precisa de dois elétrons para ele se estabilizar, tá? E até pela energia de ionização, ele rouba elétrons para ele. Então acaba que ele precisa de 8 para estabilizar, é só mais um que ele pega. Então aqui eu montei a última camada. Eu descobri a camada de valência dele. Se você descobre a camada de valência de um átomo, fica mais fácil para você montar, por exemplo, o resto da distribuição dele, né? 2P4, 2S2 e 1S2. Olha isso, montei assim, só vim voltando as camadas, tá? Conseguiu entender como acha? Foi muito da hora esse macete. Ah, tá, entendeu. Tá? Isso aqui facilita muito, gente. Isso aqui poupa um tempo desgraçado na prova. Meu Deus, prova da UERJ, eu vivo disso aqui. Vivo disso aqui. Aqui no lado também nós temos os gases nobres, né? Os gases nobres, no caso, fazem porra nenhuma, né? Porra nenhuma, eles fazem nada, né? E os gases nobres, eles contam na regra de dueto, tá? Então você ignora o hélio nessa regrinha aí, tá bom? Ignora o hélio.
Regra do dueto, até porque eles são nobres. Eles são a Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, tá? O pessoal da Barra da Tijuca, Lagoa. Eles são nobres, eles não se envolvem com a plebe, né? Que no caso seria os outros átomos todos. Galera, tabela periódica, olha que fácil, olha que mole, olha que facilzinho, molinho, mamão com açúcar, pão com meleca. Tá vendo? Isso aqui tava de outra aula. Meu Deus. Esqueci de apagar a anotação, né? E esqueci de botar a folha. Calma aí, gente. Eu tenho um treco, tá? Tá bonitinho, meu Deus. Lucas travou de novo. Meu Deus, que susto que eu tomei. Jesus. Caralho, deu um pulo pra trás, velho. Travou? Ai, não, velho. Ai, velho. Calma aí, vai dar certo, gente. A TIM não vai parar o ensino brasileiro, tá? A TIM não parará o ensino brasileiro. Não parará. Raíssa Espírita sobre. Cara, eu tomei um susto, velho. Tava um maior silêncio aqui. Daqui a pouco a Raíssa abriu o microfone e tomei um susto. Eu te entendo, prof. A TIM não parará. Não parará. Tá bom, galera? Agora eu vou falar de. Meu Deus. Propriedade. Aqui eu fiz aqueles aviãozinhos que joga bomba assim. Isso aqui ficou uma merda, que eu tava com preguiça de desenhar. Verdade é essa, tá bom? Galera, aqui nós vamos falar de propriedades químicas periódicas. Propriedades químicas periódicas, tabela periódica e padrões que se repetem. Propriedades químicas periódicas, propriedades químicas que se repetem, tá? Nós temos alguns conceitozinhos muito importantes para você saber, gente. Vocês não saber disso aqui. Eu fazendo bem pro povo, é verdade. Tá salvando. Eu já sei o que eu vou fazer já, eu acho. Eu vou chegar bem pertinho do modem. Agora sim. Agora eu tô bem perto do. Não que vai adiantar muita coisa, né? Porque a TIM chega no ouvidinho. Chega no ouvidinho. É. Pô, galera, ontem eu falei com um japonês. Nossa, deixa, eu não vou contar essa história que é longa. Eu vou começar a falar também. Eu vou, galera, falar de propriedade de químicos periódicos. Eu vou falar aqui agora. Senão eu vou me perder. Contra no final da aula, eu conto essa história de japonês. Galera, raio atômico, tá? Nós temos algumas, eu vou ser bem direto aqui, porque esse aqui é mamão com açúcar, é bem facinho, tá? Nós temos o raio atômico. O que é o raio atômico? É o tamanho do átomo, tá? O que é um raio? Um círculo, né? Matemáticazinha básica, tá? O raio é a distância entre o centro do núcleo, entre o centro da circunferência, a borda dele, né? É o raio, é a metade do diâmetro, não é? O que é o raio num átomo? É a distância entre um núcleo dele, é um núcleo e o outro núcleo. Como assim um outro núcleo? Imagina que tem dois átomos iguais um do lado do outro, tá? É basicamente a distância de um núcleo aqui para o outro, tá? Ou seja, é o tamanho do átomo, tá? São duas vezes o raio. Basicamente, o raio atômico é duas vezes o raio. Então, o tamanho do átomo, tá? É a distância entre núcleos, tá bom? Então, assim, o raio atômico, ele vai ditar, basicamente, se ele é a distância, ele vai ditar o tamanho dos átomos, tá? Então, como a gente vê o raio atômico? Como a gente diferencia os raios atômicos, né? É pela ordem da tabela periódica. Quanto mais para baixo e mais para a esquerda, maior o raio atômico. Se o raio é maior, então significa que o átomo, consequentemente, também é maior, tá? Então, ele fica aqui embaixo, tá? Então, aqui embaixo eles são maiores. Por exemplo, vamos ver aqui. O átomo grandão da tabela periódica. Porra, o ununênio ou um binílio, tá ligado? Estrôncio, rubídio, césio, tá? Esses bagulhos são grandes para um cacete, tá? O próprio sódio é grandezinho também, tá? Então, assim, é por esse motivo aqui que acontecem as reações químicas. Vocês sabiam disso? Sabia que o raio atômico tem essa relevância para ligações químicas, tá? Sabiam disso? Vai ter exercício, né, tio? Eu gosto de pegar uma aula só para fazer exercício, tá ligado? Eu não faço assim na aula porque perde tempo, porque eu tenho muito conteúdo. Sabiam disso? Tive um estalo na cabeça, raio atômico, meu cérebro desativou pelos próximos 3 meses. O raio atômico, ele dita quem que vai receber, tá? É um dos fatores, né? Ele dita quem vai receber elétrons e quem vai doar elétrons em ligações, sabiam disso? Os metais, por que os metais nas ligações, né?
ligações iônicas, eles tendem a doar elétrons, né? Os metais estão aqui à esquerda, não é? Eles tendem a doar elétrons, porque eles são maiores, tá? Imagina, por exemplo, um pastor de ovelhas, que tem um sítiozinho dele lá, tá? Ele tem um sítiozinho dele, e ele mora aqui, no sítio, tá? E tem várias ovelhas soltas, tá? Ele vai conseguir tomar conta melhor das ovelhas que ficam aqui perto. As que estão mais longe, não vai conseguir. E se vir alguém aqui, ele vai ter facilidade para catar essa ovelha e levar embora, tá? É isso que acontece com os átomos. Ele tem uma camada, uma distribuição eletrônica muito grande. Então ele tem várias camadas, ele tem uma porrada de camada. Então, o átomo lá na pontinha da camada dele, aqui na pontinha da camada dele, está muito longe do núcleo. Então, você lembra que eu falei que o núcleo ele atrai a eletrosfera para perto, nos íons? O núcleo vai ter dificuldade para cuidar desse átomo aqui. Então, por exemplo, no caso do NaCl, tá? NaCl. O Na, ele tem um que vai estar aqui, tá ligado? E. Caraca, desculpa, engasguei. Ele vai ter um elétron que vai estar longe pra cacete do núcleo dele, tá? E ele tem pouca força para manter esse elétron. E o cloro, olha onde o cloro tá. O cloro tá aqui, tá? Pensa comigo, se para cá são os grandes, para lá são os pequenos, tá? Então, pensa comigo, o cloro ele é pequenininho, então o núcleo dele tá assim, ó, tá pertinho do fim dele, tá? Tá pertinho do fim da eletrosfera. Então, se ele passar perto de um elétron seu aqui, ele passa perto, maluco, de um átomo grande. Aí olha isso, o átomo grande, ele tem pouca força para puxar o elétron. E o núcleo dele que atrai a eletrosfera, atrai elétron, tá pertinho, maluco. Ele vai pegar, ele vai roubar. Ele vai passar e vai roubar. E aí acontece a reação química. Aí o Na, ele vai perder um elétron, então ele vai ficar positivo, e o Cl vai ficar negativo. Mas o que que vai acontecer? E o que que vai acontecer agora? Porque na teoria era para cada um ir para o seu lado agora, né? Ah, beleza, roubei o elétron, né? Agora o cloro vai para o lado dele e o Cl vai para o lado dele. Porém, existe algo que da natureza que é a coisa mais forte que tem, né? Que é a diferença de cargas, né? É a atração de cargas. Então, repara que um ficou positivo e o outro ficou negativo. O que que vai acontecer? Eles vão se ligar. E aí nós temos a ligação iônica, tá? Por que ligação iônica? Porque formou um cátion e um ânion, formaram íons, tá? Por que ligação iônica sem querer? Então, assim, os metais eles tendem a doar elétrons porque eles são grandes para isso, tá? Então eles doam elétrons e normalmente eles viram cátions, tá? Porque eles doam. E os ametais, eles tendem a receber, tá? Porque o núcleo está perto da camada de valência. Eles viram ânions, tá? Eles têm mais facilidade para roubar elétrons dos outros. Que lindas ovelhas. Ah, nossa, faz sentido. O princípio da certeza ainda vale para esses pequenos? O princípio da incerteza, querendo ou não, vale para tudo. O que que seria, no caso, o princípio da incerteza, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, ele fala para gente, ele basicamente dita para gente que você pode caracterizar o elétron pela sua energia. Ah, tá. Tô. Desculpa, gente, meu padrasto aqui. É, a gente caracteriza ele melhor pela energia. Não, não era isso. Desculpa, gente. Eu me confundi minha cabeça aqui. Me bolei. Desculpa, aqui meu padrasto veio aqui, aí ele tá saindo aqui, ele fez um ok aqui pra mim, eu me confundi aqui tudo no rolê aqui. Desculpa. Olha aqui. O princípio da certeza de Heisenberg, tá bom? O princípio da certeza de Heisenberg, ele vai falar que você pode caracterizar a posição e a velocidade do elétron, mas nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Como assim nunca os dois ao mesmo tempo? O que isso significa? Imagina que você tem um carro de corrida. Pô, vou dar um exemplo. Ah, esse exemplo é bom pra cacete, na verdade. Nossa, acabei de inventar um exemplo aqui na minha cabeça. Tá? Imagina que você tá tentando tirar foto de um carro de Fórmula 1 dentro de uma sala escura, tá? Você tá com o seu telefone e com o flash ligado, tá bom? Quando você tira foto do carro, você, por exemplo, pode ver o carro, não vê? Só que o carro, ele vai estar correndo e ele vai estar borrado, né? Vai ser como ele estivesse, tipo assim, em vários lugares na foto ao mesmo tempo, né? Andando borrado. O que isso significa? Isso significa que você pegou a noção de velocidade dele, né? Você sabe que ele está em velocidade, está em movimento. Porém, você não sabe a posição exata, tá? E agora, por exemplo, se eu conseguir tirar uma foto, o flash for um pouquinho mais rápido, eu tirei foto do carro. Porém, na foto vai parecer que o carro de Fórmula 1 está parado. Então, eu perdi a noção de velocidade
porém ganha a noção de posição. É a mesma coisa com os elétrons. Eu consigo definir a velocidade e a posição, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Deu para entender? Esse é o princípio, isso é o princípio da incerteza de Heisenberg, tá? É um pouco difícil de explicar, é um pouco confuso, tá? Então não tem muito a ver com raio. Não, não tem muito a ver com raio. O princípio da incerteza de Heisenberg ele vale para todos os elétrons, tá? Vale para todos os elétrons. No geral, não importa se ele é cátion, se é um elétron que está dentro de um cátion, dentro de um ânion, é a mesma regra, tá? É uma regra universal, serve para tudo, tá? Então, raio atômico, gente, tamanho do átomo, tá? Bem simples. Da direita para a esquerda, tá? E matamos. Raio atômico. Mole, mole, mole. Olha como é fácil, gente, raio atômico. Conseguiram entender, gente, que os metais eles tendem a doar, os ametais eles roubam. Conseguiram entender? Tranquilo? Raio atômico de boa? Para o próximo, então. Esse pessoal aqui é muito bom, gente. Jesus. São muito sabidos. Muito. Agora vamos para a energia de ionização, tá? O que que é energia e ionização? É energia necessária para retirar o elétron de alguém, tá? É um processo endotérmico, como eu botei aqui, é um processo que absorve energia, tá bom? É... Aqui tá uma formulinha que eu botei, mas eu acho que vocês nem precisam, né? Acho que vocês não vão usar essa porra nunca. Então esquece isso aqui, tá? Enfim, é um processo endotérmico, tá? É um processo que absorve energia, porque você está absorvendo energia mesmo que ela seja negativa, o elétron é energia ainda, tá? Então, assim, vamos lá. Você vê que quem tem mais energia de ionização tá aqui no canto, não é? Tá aqui no canto. Então, assim, quanto menor o elétron, maior vai ser a força do núcleo, dificultando a retirada de elétrons. Exatamente o que eu escrevi aqui. Se você tem um elétron pequeno, o núcleo dele está muito próximo da camada mais externa. Então é difícil você roubar, porque o núcleo vai exercer uma força muito grande sobre a eletrosfera. E ele vai dar uma puxadinha marota, safada, e não vai dar para tirar o elétron do cara. Não vai dar para tirar o elétron do cabo, porque ele é muito forte pra cacete. Por exemplo, o flúor. Porra, tu não consegue tirar um elétron do flúor, não, bicho. Do, porra, por isso que o hélio, por exemplo, não faz ligação nenhuma. Além dele estar estável, tem energia de ionização alta para um cacete. Alta para um cacete, tá? Nós temos também a afinidade eletrônica, que é a energia necessária para ganhar elétron. Ou seja, quanto mais para cá também, tá? Quanto mais para cá também, maior a energia que ele tem para gastar, para roubar o elétron dos outros, tá? Ou seja, quanto mais para cá, mais foda o cara é. Mais ele consegue roubar elétron, mais é difícil roubar o elétron dele. É por isso que na ligação covalente eles compartilham, porque nenhum consegue roubar do outro. Eles ficam nesse impasse, tá? Então, assim, afinidade eletrônica, afinidade, o que que você tem afinidade por uma pessoa? Você gostar daquela pessoa, teu namorado, teu amorzinho, né? Seu, seu fofuchinho, né? Seu cuticute. É ele, é a afinidade eletrônica. É o amor que os átomos têm pelo elétron, tá bom? Isso é afinidade eletrônica, galera. Eu adoro fazer isso, cara. Eles... Eu amo dar aula. É muito divertido. Então, assim, eles roubam elétron mesmo, tá ligado? Eles roubam elétron, é difícil de roubar os elétrons deles. Os metais são foda, cara. Eles são ruins. São carne de pescoço, tá? Então é isso, pessoal. Energia de ionização, energia que você precisa para tirar um elétron de alguém. Afinidade eletrônica, energia necessária que ele precisa para ganhar um elétron. Ou seja, nos dois sentidos a metal é foda, tá? Nos dois sentidos. Tá bom? E no caso, isso não conta para os gases nobres, tá? Porque os gases nobres não precisam de elétron. Então eles meio que foda-se. Ficam só ali, tá ligado? É, é, nós temos também a eletronegatividade, tá? Que é a tendência de atrair. Né? O que isso significa? Significa que a tendência dele é atrair outro elétron, só isso, tá? É atrair o outro par eletrônico. A gente usa muito meu Deus, eletronegatividade, tá? Usamos muito, 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 muito. Em várias Lucas, outras matérias. Oi, fazendo bem pro povo, tá travando. obrigado. Dessa vez eu não tomei susto, tava preparado. Tava preparado. Meu Deus, É o que tá isso. acontecendo? Tá travando. Ah, agora foi.
Agora foi. Foi ou não foi? Acho que foi. Acho que foi. Foi, tá? Então, galera, eletronegatividade é a tendência de atrair para eletrônica uma ligação. A tendência dele é atrair outro elétron para perto dele, tá? Mesma coisa. A metal é o mais foda daqui, tá? Sempre vai ser da esquerda para direita. Pessoal, reparem uma coisa, tá? O único dentre todos esses que eu falei aqui agora, das propriedades químicas periódicas, que não era da esquerda para a direita, era o raio atômico. A única. Todas as outras são da esquerda para a direita. Todas as outras, o A metal é mais foda. Menos no tamanho do átomo. O A metal sempre vai ser pequenininho. Só isso. Ele rouba com mais facilidade. Ele ganha com mais facilidade. Ele rouba, ele retira com mais facilidade. Ele ganha elétron com mais facilidade. Ele gosta mais do elétron. Ele é mais eletronegativo. Ele atrai outros átomos com mais facilidade. Ou seja, ele é o mais sinistro, cara. Ele é sinistro pra cacete. Ele é brabo, tá? O metal é brabo. Então vai ser sempre da esquerda para direita, tá bom? Aqui tem um macetinho para vocês decorarem os elementos mais eletronegativos, que é o famoso fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Tem uma outra que não é muito family friendly, que eu pretendo, não lembro também de cabeça e eu não pretendo falar aqui, mas assim, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital, tá? Flu, oxigênio, nitrogênio, cloro, e etc, tá? São os elementos mais eletronegativos na ordem, tá bom? Nós temos também o volume, tá? No caso seria quanto tem de X átomo em um mol, tá? Por exemplo, pode ter, hipoteticamente, né? É... O volume seria, no caso, quanto ocupa, né? O volume é... Como eu explico isso para vocês? É isso mesmo, tá? É um mol de átomo. É isso. O volume é o mol, tá? Todo átomo a gente usa como forma de medir o volume e quantidade de mol, tá? A gente pode usar massa também dele, mas frequentemente vamos usar mol, como por exemplo na estequiometria, tá? Um mol de átomo vale 6 vezes 10 a 23, tá? Isso aqui eu vou falar com vocês de estequiometria, então não precisa esquentar muito. Eu botei só por desencargo de consciência, tá? Aqui é a forma como a gente organiza, tá? Sempre nas beiradinhas da tabela, tá? Volume. Quem tem mais volume sempre tá aqui na beiradinha da tabela, tá bom? Temos aqui também a densidade. Densidade, no caso, é aquela formulinha, tá? Densidade é a massa sobre o volume, tá bom? Massa sobre volume igual a densidade. Bem simplesinho também. Mesmo esquema, só que dessa vez eles estão por aqui, os mais densos, né? Mais denso é tipo mais pesado, tá? Imagina uma bola que é oca e uma bola que é preenchida de ferro, tá? É isso. A bola preenchida de ferro ela é mais densa, né? Ela tem mais massa e é mais denso, é isso. Não tem muito o que falar, tá? Vocês sabem o que é densidade, pelo amor de Deus, tá? É resumidamente isso. A gente representa a densidade pela letra F, tá? Não tem muito o que se falar sobre os dois. E